você diz que a gente passou de 30 milhões para 100 milhões de passageiros, isso é muito relevante. E vou te dar um exemplo. Esses dados podem estar um pouco desatualizados, mas vale a proporção. Porque depois da pandemia, dado de aviação está tudo bagunçado. Mas nos Estados Unidos, a gente tem em torno de 350 milhões de habitantes e 700 milhões de passageiros, que dá um índice aí de 2,3 mais ou menos, passageiro por habitante. O Brasil tem 200 milhões de habitantes e 100 milhões de passageiros, que dá um índice de 0,5. É muito menor. Então, assim, todo mundo que trabalha com o setor aéreo, e várias pessoas contribuíram nesse processo nos últimos anos, nas últimas décadas, sabia desse potencial. Então eu acho que existia uma vontade muito grande dos reguladores de aumentar, de democratizar o transporte aéreo no Brasil. Ainda existe, tá? Ainda existe. E essa é uma discussão muito boa, eu não quero desviar, mas assim, hoje existe muito essa discussão. Porque a única forma da tarifa ficar mais barata e mais pessoas voarem é aumentando a concorrência. Não tem segredo. Se o Estado meter a mão, a passagem vai ficar mais cara. Se a gente obrigar a franquia de bagagem, vai ficar mais cara. Se a gente der gratuidade, vai ficar mais cara. Bem-vindo a mais um podcast Acendendo as Luzes, também conhecido como IFL Cash. Aqui é seu host, Luiz Guilherme Prioli. Para quem não sabe, o IFL São Paulo, Instituto de Formação de Líderes, é uma instituição apartidária, privada, independente, que visa encorajar os valores de liberdade através das ampla rede de parceiros por todo o Brasil. Nós acreditamos que os cidadãos comuns são os verdadeiros agentes das ideias de liberdade. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é o setor, inovações e oportunidades no setor aéreo brasileiro. Para isso, estou aqui com o meu co-host de sempre, que vocês estão acostumados, Oscar Dayan, que é associado do IFL São Paulo, trabalha com aquisições e novos negócios na Tishman Speyer e é formado em finanças pela Bentley University, Massachusetts. Um prazer, Luiz, estar aqui com você. Mais uma vez. E agora, como nossos convidados, também aqui do IFL São Paulo, nós temos Bárbara Andrade, diretora do IFL BH, sócia e CFO da Flapper, maior plataforma de aviação privada do mundo, eleita em 2020 e 2021, CFO do ano pela Global Excellence Awards. Parabéns. Obrigada. E especialista em planejamento financeiro com formação em administração na Cefet, Minas Gerais, e pós-graduada em controladoria e finanças pelo IBMEC Minas Gerais, London School of Business and Finance. Desenvolveu trabalhos nas áreas de planejamento financeiro e tesouraria na startup Hotmart. Olha que legal. Atuou durante 7 anos na Fiat Automóveis com experiência na área de controladoria. E aqui também Ricardo Fenelon, advogado especialista em Direito Regulatório e Infraestrutura, sócio fundador da Fenelon Advogados, ex-diretor da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Então a gente vai ter essa visão aqui privada e pública. Professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP, mestre LLM em Direito Empresarial, Internacional e Econômico pela Georgetown University e especialista em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, FGV. Cara, os dois aqui com um currículo... Nossa, tá velho, hein, cara? Eu e os caras aqui que tem trabalho pra fazer. Próxima vez nem fala no meu currículo. Eu vou mais falar. Gente, eu queria agradecer muito vocês estarem aqui. Ter esse tempo para a gente conversar. Eu acho que a gente vai conseguir trazer aí para os nossos telespectadores, são pessoas normalmente ligadas a empreendedorismo, a inovação, a negócios, que estão aí querendo aprender sobre diversas frentes. E o setor aéreo brasileiro é algo que, cara, a gente nunca tratou. Eu acho que dificilmente você vai encontrar alguma palestra que vai trazer alguma conversa, podcast que vai trazer esses dois pontos. Eu queria começar, perguntando aí pro Ricardo. Ricardo, como que é a importância dessa parte de regulação e conseguir agir de acordo com isso para você trabalhar nesse mercado aéreo brasileiro? Como que funciona? É um setor altissimamente regulado, comparado a outros lugares do mundo, é relativamente pouco regulado? Como que você define isso? Acho que nós precisávamos de umas 2 horas para responder essa pergunta.
Assim, Esse é o desafio. o setor aéreo é muito regulado. No mundo inteiro é muito regulado, principalmente nas questões de segurança, né? Então, assim, cada etapazinha ali da cadeia tem alguma regulação. Aham. Mas o que tem acontecido nos últimos anos, assim, nas últimas décadas, é que do ponto de vista de regulação econômica, o que se percebeu é que normalmente a regulação em excesso atrapalha o desenvolvimento dos negócios. Então, o que vem acontecendo do ponto de vista de regulação econômica é uma, vamos chamar de desregulação, né? Vou te dar um exemplo que é muito usado no setor aéreo. Até 2002, as tarifas eram tabeladas, né? Então, a empresa aérea não podia cobrar o valor que ela quisesse, fazer promoções muito agressivas, enfim. Naquela época, a tarifa média girava em torno de R$700 e nós tínhamos 30 milhões de passageiros. Aí houve essa desregulação. Nós passamos por um regime de liberdade tarifária. 10 anos depois, a tarifa média caiu de 700 para em torno de R$350 e o número de passageiros aumentou de 30 para 100 milhões. Então, assim, eu sempre... Esse é um exemplo batido, assim, mas que mostra muito bem como essa liberdade nos negócios permitiu o crescimento do setor aéreo. Esse termo assim, é considerado uma desregularização ou uma liberalização? Eles passam uma outra regulação que, na verdade, está abrindo ao invés de limitar. Como que funciona essa parte? Não, é considerado uma desregulação, porque você tinha essa questão das tarifas reguladas e deixou de ser regulado. Então passou a ser... A companhia hoje... Qual é a regra vigente hoje? A companhia pode cobrar o que ela quiser e voar para onde a infraestrutura comportar. Entendi. Isso dá bastante flexibilidade. Ô, Fenelon, uma pergunta que eu sempre tive, por exemplo... Dr. Fenelon. Dr. Fenelon. Dr. Fenelon. Não, pelo amor de Deus. Vou embora. Prefere só doutor, então? Mas, Fenelon, uma questão. Hoje, você voava nos anos 90, 2000, você tinha às vezes uma TV para todo mundo assistir e era aquele canal às vezes sem áudio, né? Hoje você tem cada poltrona tem sua TV, você tem o seu filme, você coloca tudo, ou seja, houve uma melhoria considerável nessa parte de entretenimento. Mas ao mesmo tempo, o tempo de São Paulo para Miami hoje é o mesmo que no ano 2000 e 1990. Por que a gente não vê também um ganho de velocidade, ou seja, uma redução no tempo de viagem aérea? Existe uma discussão muito grande sobre isso, né? Legal. Os aviões mais rápidos. Os aviões mais não é rápidos. interessante, tipo... Vou ficar dando pijama, né? Eu não quero pijama. Eu quero chegar lá. Eu assisti Top Gun lá, é bem rápido, né? Assim, só lembrando pro público que eu sou advogado, então... Você tem que demandar da Flapper. Se eu falar alguma besteira aqui, me perdoem, mas como curioso do setor, as discussões que têm acontecido são o seguinte: teve muita evolução tecnológica na aviação. Você pega, por exemplo, as aeronaves mais modernas, com os motores mais modernos, hoje elas consumem em torno de 25% a menos, 15% a menos, emitem menos, poluem menos, enfim, né? Com certeza. Mas nessa discussão de velocidade, o que ocorre, está tendo muita discussão de viagem supersônica e tal, mas por trás disso tem discussão sobre tecnologia, sobre até questão ambiental, questão sonora, custo também, né? A aviação nos últimos anos, a margem da aviação sempre foi muito apertada. Então, assim, o que as companhias foram fazendo foi, assim, como é que a gente vai rentabilizar esse negócio, né? Então, o foco realmente nos últimos anos não foi muito nisso, e me parece que tem um pouco a ver com essas questões de discussão de ambientais, custo e tal, mas a questão de viagens supersônicas está voltando a ser discutida com um pouco mais de força nos últimos anos. E a gente joga isso pra baba, né? Pô, aviação privada, um aviãozinho mais privê ali, essas tecnologias, esses novos, eles chegam mais rápido que os outros? Como que o diferencial, assim, que vocês... Ser menor não chega mais rápido, né? Porque, por exemplo, temos aeronaves menores, turbo-hélice, que demora muito mais. Então, um caravan demora 3 horas para chegar do que, às vezes, um Phenom, um jato mesmo, 1 hora e meia, né? Mas eu vejo, assim, que nesse setor, a questão não da hora, né?
tem sido uma preocupação, mas sim a questão da otimização, né? Hoje em dia, 30% do custo de um fretamento é combustível. Então você vê um esforço de todas as grandes fabricantes, né, que a gente está enxergando, de otimizar e você transformar em veículos elétricos. Então você tem desde agora veículos eVTOL, né, que a gente tem a Eve, que é um braço da Embraer, investindo bastante nessa parte. Tem outras empresas de fora também. Você tem empresas como a Magnex, uma empresa americana, que ela está desenvolvendo um motor elétrico que você consegue hoje pegar aeronaves que são a combustível e mudar para esse motor elétrico. Então você consegue otimizar os custos. Então é muito mais interessante você ter as alternativas que dão um retorno financeiro, porque a gente tem que pensar. Às vezes é mais confortável para você chegar mais rápido, mas às vezes não é tão mais barato, né? Então a gente as empresas focam na margem no custo. Como o Ricardo falou, a margem da aviação assim, é muito espremida. Então, qualquer alteração que se tem, a gente perde muito. Então, você otimizando no seu custo e nos principais sendo combustível, naturalmente as empresas têm mais esforços e mais investimentos. Né? E como foi? Assim, você está como CFO da Flapper, pelo que eu entendo, vocês são a maior plataforma de aviação privada do mundo. Como que está sendo empreender no setor aéreo brasileiro? Porque você começou a empreender. Desgastante. Mas é muito, porque a gente tem a questão de mercado extremamente tradicional e a gente vem justamente para essa inovação. Então, muitas vezes as empresas enxergam a gente como um competidor e não como um agregador. Então, a gente está nesses... Né? A Flapper tem 5 anos, 6 anos já no mercado e é muito difícil provar que a gente vai trazer uma receita e um ganho que o cara não teria. Eles acham que você está tirando uma executiva. Exato. Não, e o que a gente está vendo? A gente está abrindo o público, né? Tanto que quando a gente entrou no mercado, o nosso principal slogan era democratizar a aviação executiva no Brasil. Então nós viemos com essa questão de vender somente um assento, né? Não fretar a aeronave inteira. Na Labas, está acontecendo agora, a gente lançou o Flapper Pool, que é você poder realmente pegar caronas e dividir aquele custo. Então, abre um leque. Então, quando eu compartilho isso, eu consigo atingir mais pessoas e trazer mais receita. Ô, Bárbara, o que a Flapper faz exatamente? Só para dar um passo atrás? A Flapper, né, a gente hoje é um aplicativo, um site em que a gente consegue fazer com que a pessoa frete aeronaves ou compre assento compartilhado. A gente já tem na plataforma cerca de 5.000 aeronaves disponíveis, desde helicópteros até aeronaves de 150 lugares. Então a gente tem todos os estilos e todos os táxis aéreos. Então são cerca de 190 operadores que estão hoje na plataforma e eu consigo te ofertar, por exemplo, estamos aqui em São Paulo e quer ir para Fortaleza e você precisa de uma determinada aeronave. Em vez de te cobrar um custo de deslocamento de uma aeronave que está no Mato Grosso, eu consigo ver qual que é a melhor posição e aí você tem o menor custo. Verdade? Ele vê que a aeronave que está perto, isso, então aí você vê, você te orça na hora, você pega e vai, é isso? Exato. Viu, cara, 5 estrelas. Direção um pouco perigosa. A gente faz muitos voos, né, para grandes empresários e teve um que sábado à noite, em menos de 3 horas, ele estava dentro da aeronave. Nossa. Então, às vezes, nós temos muitos clientes hoje que têm a própria aeronave, mas dependendo, prefere fretar conosco, que tem um custo muito menor. Ele não vai precisar colocar uma outra garagem, não vai precisar pagar hospedagem e alimentação dos pilotos, uma hora extra. Quem tem aeronave se preocupa com custo, gente. Eu puxo a sardinha pro meu lado financeiro, mas todo mundo, né, não somente empresas, mas a gente como pessoa física, a gente está preocupado em poder otimizar os custos, né? Então você podendo ter esse jogo e ter essas opções... Você consegue. E você me falou um ponto assim, né? Você falou de competitividade, de otimização, e aí isso já toca nos nossos patrocinadores. Né? Primeiramente, agradecer ao nosso maior patrocinador, a Goldratt Consulting. Né? A Goldratt Consulting é uma multinacional israelense que utiliza a teoria das restrições para ajudar os clientes a competir através da geração de valor e excelência operacional. Então é bem isso. E eles estão aqui, nossos maiores patrocinadores. E nós também temos aqui, né, um patrocínio da Polaris, para quem acredita que sua saúde é mais do que uma saúde de prateleira. Para pessoas que querem individualizar a saúde, então na correria, a Polaris lá consegue customizar, manipular desde suplementos até medicamentos e dermocosméticos, tudo com atestado de pureza. E até a Polaris preparou aqui um presente para vocês dois. Temos um presente aqui da Bárbara
Em nome do Ricardo. Obrigado. Pode abrir, gente? Pode abrir, gente, pode abrir. São packs customizados de imunidade para vocês, tá? Cada um com o nome de vocês aqui no packzinho, você puxa aí os seus packs, eles são diários, então você pode carregar, levar para o lugar, para suas viagens, né? Aviões. Porque tudo que é assim, Isso, ajuda bastante. Pô, que legal. Muito Exato. bom. Cada um deles tem seu nome, a família inteira pode ter. Obrigado. Você é um gloss? É um gloss também, aí, uma edição para você. Então a gente ia pegar um para você também, Ricardo, só que... Vai dar pra esposa. Temos um ali. E é isso, gente. Assim, eu acho que competitividade inovação é uma coisa que a gente está vendo em todos os lugares, né? Não tem nenhum mercado que fuja disso, mesmo os mercados regulados. E aí eu queria ouvir também do Ricardo, pela visão assim, de um advogado que lida com diversas empresas, alguém que já passou pela ANAC, ou seja, você parece ter uma visão bem geral ali, bem aérea de tudo que está acontecendo, pun intended. E aí eu queria entender que outras frentes, além de, por exemplo, essa aviação privada que a Bárbara está fazendo, tá com o pessoal da Flapper, que outros tipos de inovação, eficiência, ali você vê como sendo tendências nesse mercado? Pegando um gancho aqui nessa última discussão, no ano passado a ANAC aprovou uma regulação que permite o compartilhamento de aeronaves, né? Aí eu estava começando aqui, antes da gente iniciar o programa, que nos Estados Unidos, quando essa discussão começou, tinha os táxis aéreos consolidados e até os fabricantes, eles tinham muito receio com essa regulação lá de permitir que várias pessoas compartilhassem uma aeronave. Os fabricantes achavam que poderiam vender menos, né? Porque assim, em vez de vender para 10 pessoas, eles venderiam uma aeronave para as 10 pessoas compartilharem, em vez de vender 10 aeronaves. E os táxis aéreos de perder cliente, né? E o que aconteceu na prática foi exatamente o oposto. O maior operador de aeronaves do mundo hoje é uma empresa de compartilhamento, é a NetJets. Então, assim, isso mostra que muitas vezes você estimular a concorrência, criar novos mercados, acaba sendo muito benéfico para todo mundo que já está, inclusive. A Flapper mesmo já me deu muita dor de cabeça. Mas dor de cabeça boa. Todo dia era uma notificação diferente. Não, mas não é nem isso. Foi uma dor de cabeça boa, porque... Dor de cabeça Pode falar a verdade. Não. Que dor de cabeça boa. Simplesmente alguém chegou um dia e falou assim, pode vender assento? Aí todo mundo... Não tinha resposta e obrigou a gente a estudar, entendeu? Assim, e a gente vendendo assento. foi muito bom, assim. É porque na aviação sempre tem uma discussão entre segurança e regulação econômica, né? Você não vende assento já? Porque eu tô comprando um assento ali na... Não, então, comercial, mas né? na aviação comercial, né? Você não tinha muita essa discussão na aviação executiva. Nós somos os O táxi aéreo fretava o avião inteiro, assim, você não tinha discussão assim, eu vou vender para uma pessoa que quer um assento, outro e tal. E aí, assim, isso agora já está tão consolidado, mas é muito recente essa discussão. De quando, assim? 2016, 2015, não é? Mais ou menos isso. E nesse período, não tinha uma resposta, não. Só que como não era proibido, também não tinha problema. Isso é uma coisa muito interessante, porque muita gente que está empreendendo, ela acaba tocando nessas áreas cinzentas. E aí muita gente fala assim, como é cinzento eu nem vou. Só que, eles foram da Flapper, e aí você, como regulador, a perspectiva é importante. Assim, vocês então estavam tentando entender como que vocês viabilizavam isso, como é que era o clima? Assim? Não, com certeza. A ANAC é uma agência muito técnica, assim, extremamente técnica, de profissionais muito competentes, apaixonados pelo setor. Então, assim, nos últimos anos, a pauta da ANAC vem sendo muito promover a concorrência, sempre com a preocupação de segurança. Uhum. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que a Flapper deu dor de cabeça, a empresa também foi muito parceira nas discussões de melhorar a fiscalização do setor, de coibir táxi aéreo clandestino, porque isso é algo ruim, entendeu? Agora, uma empresa que vende assento numa aeronave de um táxi aéreo, que foi certificada para vender aquele produto, a discussão de segurança ficou inócua, mas precisou ser feita, entendeu? Então, assim, são situações como essa que é muito interessante participar da... E o tema principal, né, disso aí era segurança ou era mais essa parte econômica, assim?
o argumento que pegou? As duas As coisas. duas coisas. Até falando um pouquinho assim, a ANAC é uma agência reguladora, tem a parte burocrática. Nós, como empresários, a gente quer fugir ao máximo de burocracia, mas todas as regulamentações que ela traz são muito focadas na segurança. Né? Então, muita gente tem muito receio. Tem pessoas, não pega helicóptero, não pega, né, não entra, né, em turbo-hélice, tem esse receio porque a gente só vê de aviações executivas, só sai no jornal quando tá caindo, né? Vamos ser honestos, todo mundo... O Kobe lá nos Estados Unidos. Então o pessoal ficou com um ranço de King Air, né? Que é a do Marília Mendonça, né? Uma das aeronaves mais seguras. Mais seguras. Pra você ter noção, o único turbo-hélice que o presidente dos Estados Unidos pode utilizar. Então, assim, é bem complicado entrar nessa questão, né, de acidentes. E a gente procurou, desde o nosso início, de estar com operadores sérios, né, com as manutenções de dia, manual, com a tripulação muito séria, né, para a gente poder ter isso muito bem na oferta para o cliente. Tá? A FLAP nunca teve nenhum incidente ou acidente aéreo em nenhum dos nossos voos. Então, assim, pro tempo que a gente já está no mercado, isso é um case, assim, né? A gente nunca teve nenhum problema, porque a gente justamente quer parceiros que estejam. E a gente vê que o cliente começa como consegue ter acesso, para de usar o TACA, né, que a gente chama. TACA seria o táxi aéreo clandestino. Então... Como que é isso, o táxi aéreo clandestino? Eu também tô curioso. Aí eu vou deixar com o Ricardo, vai deixar mais bem tecnicamente. É o cara que tem um helicóptero e não vai regulado. Vai lá, primeira vez que eu escuto isso também. De forma bem simples, assim, é quando uma pessoa que é proprietária de uma aeronave, que não está certificada para oferecer serviço de transporte aéreo, como táxi aéreo, vende voo. Então eu tenho um avião e você quer ir para Trancoso amanhã, que eu sei que você vai todo final de semana. Aí Polaris. Eu tenho um avião, eu não posso comercializar transporte aéreo e eu comercializo, assim. Infelizmente é uma prática comum, é um ponto muito ruim da nossa cultura. E aí as pessoas, desculpa desviar um pouco, mas as pessoas perguntam assim, mas qual o problema, assim? Essa mesma aeronave, você pode fazer um voo nela, São Paulo, Brasília amanhã. Por que eu não posso vender para a Bárbara e nela fazer o mesmo voo? O que tem muito nessa discussão é uma questão de cultura. Simplesmente porque é proibido. Porque para você vender voos para as pessoas, a sua regra de segurança tem que ser um pouco maior. E aí, o cara que se dispõe a quebrar a regra disso, quem disse também que ele faz a manutenção do jeito que tem que fazer? Quem disse que o piloto dele descansa do jeito que tem que descansar? Você na aviação, quebrar regras é muito ruim para a cultura, entendeu? Então, assim, esse é um problema, mas que a ANAC tem aumentado muito a fiscalização nos últimos anos, colocando sistema, colocando tecnologia, conversando com parceiros como a Flapper, para tentar coibir. E também prejudica quem faz tudo certo, né? Porque, obviamente, o táxi aéreo tem mais custo e o serviço regular é mais caro. Tem um exemplo muito trágico dos últimos anos. Eu não sei se a investigação terminou, então, como advogado, eu vou dizer que dizem, né? Mas é o caso do helicóptero do Boechat, né? É um caso que tinha uma suspeita muito forte de táxi aéreo clandestino. Então, infelizmente, essas situações ocorrem, mas é isso, sabe? Tem sempre essa... Eu estava agora, a gente está conversando aqui, está acontecendo a maior feira de aviação executiva da América Latina, na BACE, né? E eu estava conversando, fazendo exatamente essa discussão com alguns colegas agora na feira, que era segurança operacional e regulação econômica. Como é difícil na regulação você fazer essa discussão. Se eu chegar e falar assim, olha, todo mundo vai fazer simulador, todo piloto vai fazer simulador 3 vezes por ano, aumenta a segurança. Mas é inviável do ponto de vista econômico. Então, assim, a agência tem sempre uma missão muito difícil de ficar buscando essa régua e garantindo que está seguro. E, claro, tem as práticas internacionais, não precisa inventar a roda. Entendi. E assim, isso é bem curioso, essa parte de você tentar fazer esse balanço, porque como que não sei se é a ANAC, que ela faz a
visita nos aviões, nas aeronaves? Sim, fiscalização. Ela faz a sim. fiscalização, ela tem assim, uma frequência? Qual é a frequência? Tem, é o terror dos homens. Nada assim aparece no... Exatamente. Tipo uma blitz. Se porta mal aí. O pessoal chama exatamente, o pessoal chama de fiscalização de rampa, mas quem tá regular não tem nada a temer. Por que é fiscalização de rampa? Porque tipo, pega o cara quando tá decolando, alguma coisa Não, é porque normalmente é na operação do dia a dia ali, o pessoal tá chegando de uma operação ou saindo, e a ANAC realmente chega para saber se os documentos estão em ordem, se os documentos tanto dos pilotos quanto da aeronave estão em ordem. Mas é claro que o Brasil é muito grande, pessoal, e a frota brasileira é grande também. Então, é difícil você fiscalizar tudo ao mesmo tempo. Então, tem que ter muita inteligência por trás. Posso fazer uma pergunta também um pouco tem com certeza dentro do assunto, mas também um pouquinho, um dado que eu percebi que eu achei interessante. Pode, claro. Os países com mais aeroportos no mundo, fora os Estados Unidos e Canadá, tem o Brasil, tem a Bolívia, se eu não me engano, tem o Peru. Porque, ou seja, o prévio dele aqui no podcast. Ou seja, eu estava olhando todos os países que de fato são conhecidos por exportar muitas substâncias ilícitas, tá certo? Como que a questão, o Brasil é uma das portas, eu acho que é importante essa questão, porque o Brasil é uma das portas para o Oceano Atlântico de exportar cocaína, outras substâncias que vêm dos nossos países vizinhos, muitas vezes de avião. Por que como que funciona para fiscalizar no radar com a ANAC, assim? Isso E esses aeroportos clandestinos, principalmente, sim. Deve existir um número absurdo de aeroporto clandestino, tá certo? Infelizmente tem, né? Muita pista clandestina, em lugares de difícil acesso. É claro que toda vez que você opera uma aeronave civil de forma irregular, você está violando regras da ANAC. Mas isso realmente uma questão muito mais complexa, que envolve as forças de segurança pública, tá bom. Aeronáutica, Polícia Federal. Então, assim, é muito difícil num país de dimensão continental esse tipo de fiscalização, né? A própria Força Aérea se envolve, de vez em quando abate a aeronave, né? Mas isso foge um pouco, assim, da cabeça da ANAC, sabe? Até porque a aviação civil... tá certo. Mas é claro... Aí a gente vê muito a questão logística deles são admiráveis, assim. Então a gente vê situações, questão de tráfico de drogas no Brasil. Tem pessoas que se mudam para cidades do interior, cometem pequenos crimes, são presos para poder recrutar pessoas dentro da cadeia para o tráfico. Então eu tenho amigas que são defensoras públicas, trabalham nessa área. Então você tem uma estratégia de logística que é, assim, admirável, como do ponto de vista de gestão. O pessoal despachava mala aqui em Congonhas, Guarulhos, né? Você despachava malas com cocaína, chegava bonitinho com a etiquetinha ali da empresa aérea. Então, assim, não somente a questão de drogas, mas acredito que vários outros tipos de voos de carga desse estilo, né? A pessoa passa muito e a agência tenta muito reter esse tipo de situação. Só um comentário sobre essa questão, porque eu acho que a gente está sempre falando aqui um pouco de regulação e das possibilidades que uma boa regulação gera. Eu sempre penso que a regulação ela tem que ser feita pensando em quem faz correto, sabe? Porque se você, por exemplo, teve uma discussão muito grande agora de você... se a ANAC tem que aprovar antes, quando você vai construir uma pista, um aeródromo privado, né? E aí todo mundo, assim, veio um pouco dessa discussão dessas pistas clandestinas. Pessoal, a pista que é clandestina, ela já é clandestina. Você pode botar a regra que for, o cara não tá nem aí pra ANAC, pra lei, ele tá à margem da lei, entendeu? Então, assim, eu pelo menos, claro, tem que ter a fiscalização, tem que ter a inteligência, mas a regulação tem que ser feita pensando para quem quer fazer direito, para quem quer crescer, empreender, enfim. Inocente até que se prove culpado. Exato. E aí, o Ricardo até falou no início, né? No início da Flapper, a gente recebeu muita notificação da ANAC. Então, ela não impede a inovação. Então, se não está proibido, é permitido, vamos tentar fazer. Então, ele sempre procurando e sempre reforçando muito as nossas questões de segurança, as apólices de seguro que não somente a gente, as outros taxisérios tinham, e isso vai dando uma confiança, não somente dentro do setor. Vocês estão sérios. Que a gente é uma empresa séria, preocupada. Então, acho que isso todo mundo sai ganhando. Essa boa fé, né? Isso aí você diria que foi uma vantagem para você lidar com o regulador, que você está falando assim desde o início. Cara, aqui é um lugar que não está
Então, não está tão regulado, mas, cara, eu sou uma empresa de boa fé que quero fazer negócio, e aí eles vão tentar também entender do outro lado. Exato, tanto que desde o início a gente sempre foi muito parceiro da agência. Mostrando, a gente, né, não estamos querendo fazer nada contra a lei, a gente quer se adaptar, vamos sentar, vamos conversar. Acho que já está liberado, né, a venda de... depois, na pandemia. Liberou. O que aconteceu foi que na pandemia os voos comerciais reduziram bastante. E a ANAC, junto com o Ministério da Infraestrutura, as companhias aéreas, houve uma união muito grande assim, do setor. E tinha toda uma preocupação dos voos não pararem. Teve companhia aérea no mundo que parou. No auge da pandemia, não fazia nenhum voo. E a ANAC fez todo um esforço, junto ao Ministério da Infraestrutura e às empresas aéreas, para o Brasil continuar tendo um número mínimo de voos. Só que reduziu bastante. E aí, a ANAC viu na aviação geral, na aviação executiva, uma oportunidade de manter o país conectado. E aí, antes não estava proibido, mas a ANAC, para ter mais segurança jurídica, disse está permitido a venda individual de assento. E eu acho que até essa semana, se eu não me engano, eles prorrogaram isso por mais 6 meses e provavelmente isso não vai mudar, porque não existiu nenhuma, até onde eu tenho conhecimento, do ponto de vista operacional, de segurança, não mudou nada. E assim, do ponto de vista econômico, são mercados completamente diferentes de companhia aérea, de táxi aéreo, então assim... Os destinos muitas vezes são, né, por exemplo, eu sou de Minas, acho que evidentemente pelo sotaque, pelo sotaque neutro, e Minas tem 800 municípios. A minha família é de uma cidade chamada Araçuaí, que é desse tamanho, norte de Minas, e tem aeroporto. Então, é uma cidade rica, que tem fazendas de exploração dos mais diversos tipos, energia solar, lítio, né, pegando um pouco dessa questão de energia, e tem um avião, né, tipo um aeroporto pequeno, e a gente consegue conectar. Às vezes não é interessante para uma aviação comercial, né, uma Azul Connect ou algo do tipo, chegar lá, mas que dá para explorar muito. Então, vem gente isso que eu já fiz voo, vem gente do Canadá que pousa em Araçuaí. Então, assim, a gente consegue trazer negócios, né, e é sempre isso, de você conseguir trazer não somente pela mobilidade da pessoa, né, para ela também gerar economia, né, a gente tem que fazer a economia girar. Então, eu acredito, né, nesse lado do ponto de vista financeiro, quando você consegue dar ferramentas para as pessoas chegarem, todo mundo ganha. Você consegue distribuir melhor, você consegue fazer novos negócios, você consegue dar outros tipos de serviços, de ferramentas. Então, acho que todo mundo ganha. Então, e é muito interessante. Rapidão, porque assim, isso aí tá muito peculiar para mim, parece ser quase que uma anomalia assim, jurídica, que eu digo assim, de um regulador. Porque a ANAC está super aberta ali para tentar encontrar isso de super boa fé. A gente pega, por exemplo, outras áreas, como um exemplo de... Você que é de farma, vai, LG. Não ia nem falar de farma, cara, é falar tipo, mais de transporte mesmo. Por exemplo, a Busa. Os caras tentam fazer ali um setor que é mega regulado, né? O Estado está ali nas mãos das empresas que podem prestar esses serviços, e eles, cara, sofreram muita dor de cabeça para inovar nisso. Tipo, ao que você atribui, tipo, Ricardo, essa postura diferente da ANAC? Porque, como uma entidade reguladora, tinha tudo para criar 1000 dificuldades para qualquer outra empresa que está entrando. Seria que eu tenho uma hipótese aqui que eu estava pensando, eu não sei será que tem bem menos player que está trabalhando ali em táxi aéreo, então fica mais fácil de entender com as pessoas, a comparação que de ônibus tem 1000 empresas ali, milhares de empresas que fazem isso. Assim, obviamente eu não falo e nem posso falar pela ANAC. Não, mas, é uma suposição. Mas assim, na minha visão, eu acredito que é pelo fato de que, como a Laura estava falando, o desenvolvimento que o transporte aéreo traz para um país, e pelo fato de ser um serviço de interesse público. Então, assim, quando você diz que a gente passou de 30 milhões para 100 milhões de passageiros, isso é muito relevante. E vou te dar um exemplo. Esses dados podem estar um pouco desatualizados, mas vale a proporção. Porque depois da pandemia, dado de aviação está tudo bagunçado. Mas nos Estados Unidos, a gente tem em torno de 350 milhões de habitantes e 700 milhões de passageiros, que dá um índice aí de 2,3, mais ou menos, passageiro por habitante. O Brasil tem 200 milhões de habitantes e 100 milhões de passageiros, que dá um índice de 0,5. É muito menor.
Então, assim, todo mundo que trabalha com o setor aéreo, e várias pessoas contribuíram nesse processo nos últimos anos, nas últimas décadas, sabia desse potencial. Então eu acho que existia uma vontade muito grande dos reguladores de aumentar, de democratizar o transporte aéreo no Brasil. Ainda existe, tá? Ainda existe. E essa é uma discussão muito boa, eu não quero desviar, mas assim, hoje existe muito essa discussão. Porque a única forma da tarifa ficar mais barata e mais pessoas voarem é aumentando a concorrência. Não tem segredo. Se o Estado meter a mão, a passagem vai ficar mais cara. Se a gente obrigar a franquia de bagagem, vai ficar mais cara. Se a gente der gratuidade, vai ficar mais cara. Você quer mais gente lá, você quer mais gente. Então, o Estado tem que tirar a mão. Que no chão, ali, no transporte, a pessoa quer menos gente, até briga com o trânsito. Olha só, se você olhar os dados assim no mundo, o transporte aéreo vinha crescendo muito antes da pandemia e muito puxado pelas companhias aéreas ultra low cost, que elas são muito, muito agressivas em custo, não oferecem assim serviços, comida quente, espaço, nada disso, mas elas também são muito agressivas na tarifa. E o transporte aéreo vinha crescendo no mundo muito puxado por as empresas. Sabe quantas empresas ultra low cost tem no Brasil? Nenhuma. E por que isso? Custo. E não adianta. Enquanto a gente continuar enxugando gelo, elas não vão vir. Enquanto o Brasil tiver... Pessoal, eu ouvi uma vez da diretora jurídica de uma companhia aérea americana que 85% de todas as ações judiciais que ela tinha no mundo era no Brasil. E ela tinha na época 5 voos por dia. 5 voos. Nos Estados Unidos ela tinha 5.000, no resto do mundo, entendeu? Caraca, então, assim, pisar aqui. Judicialização, a questão tributária. Nossa, nem falar alto aqui. Combustível. Não, mas a questão tributária, eu não entrei no início da Flapper, eu vim justamente para resolver a questão tributária. Então, assim, e a questão tributária no Brasil, acho que, né, não somente na aviação, é um jogo de adivinho, né? Você tem que ter paciência e esmiuçar a lei para você achar aquela abertura num KNAI que você tem e você colocar. Veio para resolver a coisa tributária e por isso ganhou em 2020 e 2021. Mas foi justamente isso. E acabou-se usando de outros modelos. A gente tem a PERC hoje, que está em vigor também. Veio muito dessa questão do PIS/COFINS, de deduções. E assim que eu entrei, a gente já conseguiu 2 milhões só de crédito. A gente ficou o ano de parte de 2019 e o ano de 2020 inteiro sem pagar imposto. Tudo por crédito anterior. Tudo por conta de crédito, e aí a gente já consegue essa dedução, então eu consigo oferecer preços melhores, eu consigo ter uma concorrência melhor, eu consigo movimentar mais o mercado. Né? Então, em tudo que você coloca a mão, né, como o Ricardo falou, tudo que o Estado às vezes coloca a mão, a gente sabe, não sei se vocês viram hoje de manhã que se colocou um teto para enfermeiro, né? E aí um lar muito famoso que cuida de idosos lá em Belo Horizonte, chama Lar São Vicente de Paulo, que é uma instituição, inclusive, que a minha família ajuda, teve que demitir quase 20 enfermeiros. É uma dicotomia. Igual... Não vai aumentar o salário, não vai beneficiar os enfermeiros ou beneficiar qualquer pessoa. Algumas pessoas que estão ali em alguns lugares, às vezes elas conseguem se beneficiar, né? Mas é uma coisa que a gente sabe em produto. Em produto a gente fala assim, cara, hoje é quase unânime que você fala, tabelamento de preços é coisa ruim. Exato. Então por que você vai tabelar o preço de trabalho? Exato. Que é o salário. O empresário ele precisa sobreviver. Ele vai ter alternativa. Então, um lar desse vai trocar o enfermeiro por um cuidador que não tem teto. E aí, enfermeiros vão aceitar salários menores. É pior para a categoria. Você vai aceitar salários menores. Nos Estados Unidos também, assim... O efeito é contrário. Eu escutei de alguém que acho que ele estava pensando em fazer medicina ou enfermaria, mas enfermaria era muito mais regulada. Então, ela fez Physician Assistant, PA, porque era muito menos regulado. Exatamente o que você falou. E a pessoa vai buscar alternativas. Só um ponto antes da gente... que o Ricardo também queria falar uma coisa. Quando você fala que, por exemplo, essa empresa ela tinha um monte de processo, aqui, não é? Tinha essas ações, isso eram ações tributárias? Não, consumidor. Consumidor. A gente teve um único processo. O maior índice de judicialização no mundo é no Brasil. Uau. Não, esse caso
um minuto que eu vou contar ele, que ele é muito divertido. A gente teve um único processo. Desde Isso é coisa que a gente não ouve sempre. Não, Caso que muito divertido. um único processo contra a Flapper. De aviação executiva. É. Que a gente faz assento, né? Então a pessoa pode comprar e a gente também tem muito perna vazia. Então são aeronaves, às vezes, volta vazia, a gente otimiza ali. Então tem passagens aéreas que a gente já conseguiu vender em São Paulo Rio R$300 o assento. Já. Nossa. Então a gente justamente otimiza. Vai voltar vazia? Por que não se ganhar ali? Aumenta a sua margem. Tem táxi aéreo hoje que a FAP é responsável por 30% do faturamento. Nossa. É muito. Era um faturamento que não teria. E aí teve um caso desse que um cliente comprou para um fotógrafo. Vai tirar foto deles dentro da aeronave. Aí, por mau tempo, igual hoje a gente tá num dia aqui em São Paulo que é de ventania, né? Que a gente teve várias. Não decolou, ia decolar no dia seguinte. E o fotógrafo dele não poderia decolar com ele no dia seguinte. Ele processou a foto. O cara queria fazer sessão de volta e não conseguiu. E não conseguiu porque mudou a data do voo, entrou na justiça, perdeu. Mas olha isso. Aí ele processou. Não, ele processou o hangar, processou. No Instagram. Ele processou a Flapper, processou o hangar, processou o operador de táxi aéreo. Ele processou 3 empresas. Ele movimentou um jurídico, que não é barato. Ele movimentou o advogado de 3 empresas. Gastou o meu tempo, né? O tempo de um monte de gente. Por uma questão que... É custo, né? O que você está querendo dizer é custo. Custo. Isso é culpa. Ele reembolso de R$600. Não, ele queria uma indenização de danos morais de R$5.000. Que isso, cara? Uau. Tem muita essa discussão da banalização dos danos morais. Exato. E Até... no Brasil, eles deixam chegar a virar, deixam virar um processo, né? Tem um caso recente de passageiros e passageiras que a companhia aérea foi processada porque elas perderam o voo porque foram para o aeroporto errado. Assim, parece engraçado, mas o problema é que no final do dia isso significa mais custo e quem paga essa conta somos nós. Não é muito difícil essa mentalidade um pouco mais liberal, econômica. O Brasil, eu tenho vergonha de falar isso perto dela, mas assim, as pessoas não entendem, eu não entendo muito disso, mas as pessoas não entendem muito, sabe? Assim, não tem nada grátis. É a discussão da bagagem, entendeu? Ela nunca foi gratuita, não vai ser. O que vai fazer é encarecer a passagem para todo mundo e a pessoa tem um possível ganho. E ela tem esse possível ganho concentrado para ela, vamos dizer R$5.000. Só que o prejuízo é dividido em todo mundo. Sim, exatamente. Então, você nunca vê. A pessoa tem um incentivo, é uma coisa de lobby, né? A pessoa tem um mega incentivo. Eu sempre falei muito isso. Aí a pessoa vai para a Europa e fala: nossa, que legal aquele transporte aéreo de mochila que você paga 15 blá blá numa passagem. Ah, você acha legal? Então vamos pegar a regra de lá, que é legal, e botar a regra aqui. Aí a gente vai ter esse transporte aéreo aqui. Mas, infelizmente, eu fiz uma brincadeira no LinkedIn que imagina que nós temos um CEO ou uma CEO de uma empresa ultra low cost. Ela está decidindo para onde ela vai, porque ela pode ir para vários lugares, não só para o Brasil. Aí você chega para ela e diz: olha, as frotas dessa empresa, quase 100% é leasing, né? E aí, nos últimos 3, 4 anos no Brasil, cada ano, o imposto sobre a parcela do leasing que você paga, às vezes para um lessor na Irlanda, era 0, depois foi 3, aí ano passado ficou numa dúvida se era 15, um imposto que nem existe no resto do mundo. E isso, só para as empresas brasileiras, representava mais de R$500 milhões. Você acha que esse CEO vai falar: vou investir lá? Não. A CFO. Você acha que alguma empresa vai entrar em aviação no Brasil? Mas esse tem sido quem sabe faz ao vivo. A CFO recomendaria esse CEO a investir lá? Jamais. A gente deixou de entrar em países na América Latina por conta de imposto. Gente, eu vou até falando, Chile tá uma decepção pessoal minha. Assim, o Chile foi um dos primeiros lugares que a gente queria ir por conta a gente queria fazer. A gente faz muito voos de turismo, né? Então, vinícolas, a parte de esqui, sim, aproveitar. A gente não conseguiu tirar no tempo que a gente queria do papel, porque eles começaram com uma taxação que, por exemplo, Netflix é um exemplo ótimo. Quando eu conversei com os advogados de lá, minha veia até saltou de raiva. Netflix lá, acho que era $8, e eles começaram a taxar coisas digitais, startups, Spotify, né? Essas questões de e-commerce, de streaming, e foi para $12,50. Nossa, quer dizer, mais 50% de aumento. E aí, como é que você se mantém num lugar desse? Entendeu? O Chile já foi um exemplo. O Chile já foi um exemplo.
E aí, Venezuela quando a gente foi, né? descobriu Venezuela era o país mais capital próximo estrangeiro, porque até pouco tempo atrás você só podia ter até 25% de capital estrangeiro em empresa aérea. Agora me fugiu, se era 20 ou 25%. Alguma coisa assim, né? Agora é 100. É 100. Pode ter E o Chile era um exemplo pra gente. de você conseguir ir, e a gente tentou de várias formas. O que eu gastei com um advogado para poder ver parecer, pra gente tentar uma alternativa, e perdeu, porque aí você não vai investir, né? Você não vai colocar dinheiro nisso, porque você vai ter que deixar a margem, igual eu falei, a margem já é curta na aviação. Acho que os EVAs lá, VAT deles, era 19%. Pô, 19% é muita coisa. Sim. 19% é um quinto do produto. Um quinto do produto sem imposto é muito complicado. Então, tinha umas alternativas de você criar entidade legal, etc. Mas você não consegue sair criando entidade legal em todos os lugares. Fica inviável o custo. Porque aí você tem que ter funcionário local, não sei o que, trabalhista. É muito pior. E até falando quando a gente toca no ponto de socialização, né, de custos e etc. Como que você pode comentar? Porque a gente está aqui com uma pessoa que relatou o fato na Câmara, não foi isso? De que, não, na ANAC mesmo. Sobre aquele negócio das pessoas elas poderem despachar malas sem custo, né? Então, como que foi essa discussão no setor aéreo? Porque isso, no final das contas, é uma regulação, né? Você tem que fazer, tem que... Foi uma desregulação também. O Brasil, na época, era um de 5 países no mundo, sem nenhum demérito, mas praticamente nenhum. Os outros 5 não eram países desenvolvidos e com o transporte aéreo crescendo e oferecendo novos modelos de negócio. Uhum. Mas o Brasil era um dos únicos países no mundo que obrigava todas as suas companhias aéreas a oferecer uma franquia de bagagem para os passageiros. O que a gente fez foi desregular para a companhia aérea poder ou não oferecer. Na verdade, a lógica a companhia aérea pode continuar oferecendo, se ela quiser, assim, para algumas tarifas ela oferece, para o cliente premium e tal, mas a lógica é assim, se a pessoa... É porque as pessoas pensam, existe uma falsa percepção de que a bagagem antes era gratuita. Não é verdade. Estava embutido no preço. Claro que estava embutido no preço. Então, quem não despachava bagagem, que já era em torno de 40% a 50% das pessoas naquela época, pagavam mesmo sem despachar. Isso é muito injusto, não é transparente. Sempre quando está embutido não é transparente. Então, assim, na verdade, o objetivo foi se adequar aos países desenvolvidos, às lógicas de regulação mais modernas, para dizer assim, bagagem não é um assunto que faz sentido ser regulado. Por exemplo, uma empresa ultra low cost, se você obrigar ela a oferecer bagagem sem discriminar vai isso... Vai subir o preço, vai virar só low cost. Você vai interferir no modelo de negócio dela, ela não vai conseguir desenvolver o modelo de negócio dela, entendeu? Às vezes ela é uma empresa aí que está só querendo fazer aqueles transportes mais rápidos, de curta duração, e você tem que sempre ter um avião maior para você conseguir caber as malas e tudo mais. É que a aviação é algo assim... que existe uma... Parece que é algo diferente, mas é um negócio como qualquer outro, né? É simples, eu sempre falei isso. Vamos pegar um restaurante que vende aquilo, né? E vamos dizer amanhã que ele tem que, além do prato, oferecer uma bebida para todo mundo. Vocês acham que o prato vai ficar mais caro ou mais barato? Faz o contrário. Passa na frente de um restaurante que diz que com a comida está incluída uma bebida. Entra lá e fala, não quero comida não, me dá só a bebida. É óbvio que ele não vai te dar, entendeu? Mas no transporte aéreo é sempre mais difícil fazer essas discussões. E o que as pessoas têm dificuldade de entender é que uma tarifa de uma passagem ela é influenciada por diversos fatores. Como é que a passagem vai ficar mais barata agora, sendo que o combustível em 2 anos aumentou assim, 200%? E significa hoje mais de 30% do custo de uma empresa aérea. O que joga os preços para baixo, no final das contas, é você deixar as pessoas escolherem como que elas querem fazer o modelo de negócios dela, né? Se elas querem vender com coca, se elas querem vender com água. Cada um se especializa, entra mais gente, mais competição, e aí os preços vão mais para baixo. Sim. Uma coisa que eu reparei que é muito interessante, o Brasil, a gente estava até conversando com o Diego Barreto do iFood, ele comentou, o Brasil, a grande maioria das nossas empresas que atuam no exterior são empresas relacionadas à natureza, certo? Tem o Petrobras, que é
de petróleo, evidentemente, empresas de ferro, de commodities. A Flyper é uma exceção de uma empresa brasileira de aviação, ou seja, um negócio de alta tecnologia que se internacionalizou. Como foi esse processo e por que vocês veem, talvez, que essa exceção de fato se materializou? A gente sempre nasceu para ser global, né? Porque o mercado brasileiro ele tem uma limitação. Sim. A gente tem, como a NetJets, que o Ricardo falou, é muito forte nos Estados Unidos. E a gente falou assim, ó, a gente precisa dominar a América Latina, Europa, para a gente se tornar forte estrategicamente e começar a ter mais capilaridade. Então, quando eu me expando, como eu oferto para vocês logisticamente mais aeronaves, eu tenho que ir para outros países e ir cadastrando. Então, a gente já começou isso, já tem quase 3 anos, a já fazer essa capilarização. Começando pela América Latina. Então, hoje a gente já tem Chile, Colômbia, Argentina, México. México é um dos países que tem maior frota de aviação executiva, assim, é um país bem bacana, porque quando a gente começou, um pouco difícil em algum setor, porque é um setor muito valorizado lá, então achar um profissional, a gente demorou um tempão. Estamos com a Europa agora, aí a gente ainda vai definir a base, né? A princípio seria Londres, mas com o Brexit bagunçou um pouquinho as coisas. E a gente está indo para Emirados, né? Então eu voltei tem uns 3 meses de lá e a gente já quer expandir. E aí, porque quanto mais eu vou para outros países, mais oferta eu tenho. Mas sempre com aquela questão de tributação. Então eu preciso ter uma inteligência, aí é junto com o meu TI, de cross-border de pagamento. Então hoje na Flyper, quando você baixa o aplicativo, você já pode escolher se você quer pounds, euros, dólares, dirhams, pesos argentinos, pesos colombianos, pesos chilenos, né? Isso parece uma coisa simples, né? Porque você tá no e-commerce e as pessoas acham, só se eu mudar ali no ticket. Mas tem levou metade da minha juventude embora. Cara, isso é muito Eu tive complexo. que colocar botox por causa do cross-border de pagamento. É muito complexo, né? Porque o que acontece, a gente hoje já é internacional. A gente tem um francês no Brasil querendo voar para a Argentina. Nossa. E aí meu operador na Argentina cobra em pesos argentinos ou dólar, ele vai passar para um meio de pagamento que é em reais, né? Às vezes a gente tem um custo em pesos lá, tem um custo em reais aqui, e o cara quer me pagar em euros. Vou virar uma empresa de câmbio. Não, mas uma das grandes coisas que a gente faz, né, as empresas de câmbio, elas me ligam, estava comentando com o Ricardo, eu não aguento mais, corre atrás da gente. Porque é uma questão de hedge que a gente tem que fazer, né? Eu tenho multicontas hoje, né? Então eu tenho contas em dólar, em euro, em pounds, para justamente fazer. E aí a gente investiu mais de 1 milhão, quase 2 milhões, para poder ter essa estrutura, né? Que aí eu reconheço pelo seu acesso aonde você está e já te ofereço. E aí vem aqui no Brasil, questão de CPF. Foi uma das coisas que a gente mais sofreu. A obrigatoriedade, quando você faz conta de LGPD, coloca seu CPF. E o gringo não tem CPF. E aí? Como é que faz? Aí tem que colocar passaporte, adaptar. No passado, a companhia aérea já teve muito problema para vender para pessoas de fora do Brasil. Na época da Copa do Mundo aqui, eu namorava um alemão. E ele quis comprar ingresso, só vendia ingresso quando você colocava o CPF. A pessoa não tem E a pessoa não conseguia comprar, e ele querendo ver os jogos da Alemanha. Foi bom que ele não tive que assistir o 7-1, né? Mas e foi em casa ainda pra você, foi né? em BH, né? Então, assim, você limita muito. Olha que coisa estúpida. Uma Copa do Mundo. Você exigir que a pessoa... se vingando, os alemães estavam se vingando. Como é que você exige numa Copa do Mundo pra ter gente literalmente do mundo inteiro no país, e você exigir que a compra de ingresso para os jogos, você coloca CPF. E teve agilidade nisso? Porque, por exemplo, isso aí é uma regulação daquelas que irrita, né? Não, eu coloquei o CPF da minha mãe. Mas assim, como que o advogado pede para colocar? Prescreve o crime ou não? Prescreve. Já deve ter Eu dado. sou criminalista. Eu já tentei ajudar o ajudar. Não, mas minha mãe já faleceu, então ela, coitada. Não temos evidência, a mãe dela foi no jogo. Mas assim, e como que era então o pessoal lidando com essas... Você estava na ANAC nessa época? Não, eu não me lembro bem assim em detalhes. Eu só lembro que essa discussão do CPF ela foi em algum momento relevante para pessoas de fora comprar. Mas sabe um ponto que eu queria falar, que eu acho que tem muito a ver com a Flyper, com a Bala? As pessoas têm muito uma visão de aviação executiva como luxo, assim, sabe? Como se fosse
não que isso não aconteça e não que isso tenha qualquer problema, mas assim, como se fosse a pessoa muito rica indo passar o final de semana para jogar golfe. Ou em Trancoso, igual o LG, né? É. Igual o LG vai pra Trancoso. Gente, eu tô precisando tô querendo essas viagens. Patrocina já, ó. A Flop patrocina agora o podcast. Mas no fundo, assim, eu pessoalmente, acho que a Laura vai concordar, vejo a aviação executiva muito mais como uma ferramenta de negócio. O Brasil é muito grande, então, sei lá, vamos pegar uma cidade que tem indústria, tem dinheiro, Catalão em Goiás. Se eu tiver que estar lá amanhã de manhã, não sei, assim, vai ser bem complicado chegar. Então, assim, às vezes você está indo para uma reunião, para um negócio de milhões, e a aviação executiva ajuda muito nisso. Quando eles trazem essa ideia ainda de você fazer isso a nível América Latina, nossa, o potencial é muito grande, porque eu já tive reunião em Brasília que o cliente, o executivo, falou assim, nossa, amanhã eu preciso viajar para Bogotá. E Brasília, capital do Brasil, não tem voo direto para Bogotá. Não, eu precisei ir para Porto Alegre no IEE, no fórum do IEE, não tem voo direto Belo Horizonte Porto Alegre. Uau, só Flop. Só Flávio. Aí o pessoal de São Paulo é mimado, né? Pelo amor de Deus. Tudo sai daqui. É ótimo, você chega, conexão local não existe pra gente, chega, tá em casa, Já tá tudo. e ainda reclama do trânsito de Guarulhos. Não, vocês estão... Não, e Guarulhos é, acho que mesmo distância de Confins. A gente está, né, junto com a Embraer, o IVE, o braço de mobilidade elétrica, né, com os executores, a gente tem parceria para poder colocar solução em Belo Horizonte. Você demora 1h30, 2 horas, você fica mais tempo, às vezes, no trânsito para poder chegar no aeroporto em BH. BH é uma das capitais, uma terceira capital do país. Esse é o tema do momento, né? Vocês tinham perguntado isso antes, esse é o tema do momento. E aí, por exemplo, se eu dou uma solução que a pessoa chega em 15 minutos no aeroporto, poxa, eu vou trazer um empresário, que a hora desse cara custa caro pra caramba, né? E aí a pessoa, se ela economizar 1 hora no dia dela, é igual aquele, não sei se você sabe, Paulo Musi, que é um nutricionista, a custa dele é 3 mil. 3 mil. É 3 mil, ele fala assim, se eu perder 1 hora minha, eu perco 60 mil no mês. É 1 hora todo dia, né? Né? Então, semana. Exato. Então, assim, você tem que dar essa otimização e, assim, e não dá pra ficar mais pensando. A gente tem uma discussão em Belo Horizonte de metrô, que é mais velha que eu. Então, não vai ter metrô em Belo Horizonte e precisa da mobilidade. A cidade precisa crescer, a gente precisa trazer. Como ele falou, em Catalão, em Goiás, Araçuaí na minha cidade, ligar o Triângulo Mineiro mais com o restante do estado, que é muito rico, o agronegócio é muito forte. A gente não tem noção, vim a ter essa noção na aviação. Gente, o centro-oeste do país é muito rico. É muito. E as pessoas não têm acesso. Aí o que acontece? Eu conheci diversos empresários que montaram o próprio táxi aéreo. Sim. Eles montam o próprio táxi aéreo. Porque eles não conseguem ter empresas lá, então eles compram as aeronaves e montam o táxi aéreo deles. Para poder atender o próprio negócio, né? O próprio agro ali. Tem uma coisa interessante que você fala que me lembra uma coisa sobre sistemas complexos, né? A gente acaba pensando simplesmente, não quero pegar uma perna ali de... Eu esqueci agora como se chama isso. Perna, que se fala? Isso, uma perna. Uma perna. E o Taleb ele fala muito disso de sistemas complexos. Um sistema complexo não é que tipo, se eu sair tal hora, eu vou demorar o mesmo tempo para chegar lá, 15 minutos. Não, por quê? Porque eu demoro no táxi e demoro no avião. Só que o avião ele só sai nessa hora, então se eu atraso 15 minutos aqui, na verdade eu vou atrasar 24 horas, porque só tem um voo no dia seguinte. Então quando a gente consegue otimizar tudo isso, que aqui em São Paulo a gente tem muito... acho que era um conceito até dos patinetes, de The Last Mile. Você você pega o Uber, mas às vezes quando você está querendo chegar no lugar mais perto, você pega o Uber até esse lugar e você completa com patinete. Aquele Last Mile ele era muito o que vocês estavam trabalhando. Então o conceito de mobilidade ele vai muito além, né? Então olha só, vocês estão querendo otimizar realmente a mobilidade, não só dessas pessoas ali, né, que estão indo para lugares, levando negócios. Isso é um ponto muito interessante, né? Para falar, você acha que o Brasil é um país continental, vai ter lugar para todo lugar? Não. Você tem que achar esses voos que vão diretamente no Centro-Oeste, que os caras estão fazendo o próprio táxi aéreo deles, então vão ser as próximas empresas aí. Sim, e eles estão muito ligados em inovação. A gente teve um crowdfunding, grande parte do crowdfunding foi gente de aviação. Eu fiquei chocada. O cara tem não sei quantas aeronaves e investiu 200 mil. Não, porque eu gosto do negócio de vocês e vai me fazer bem e eu quero investir.
E a gente precisa de fomentar isso. Você começa esses multimodais, né? Que aí vai de Uber, pega um patinete. A gente tem parceria com a iMoving, que é de bike elétrica. Então, assim, a pessoa pode ir. Então, diversos parceiros nossos, a gente focando, né? Real Aviation é de veículos elétricos dentro do aeroporto. Que leva. Então, assim, você consegue otimizar. E reduzindo o custo, gente, não é para o empresário ficar mais rico, né? Aquela coisa que se pinta muito por aí. E depois vocês expandem para serviço de fotografia também. E aí você consegue dar essa capilaridade para o país crescer. Você gera emprego, você faz 1 milhão de outras coisas que não precisa do Estado intervir ou de um assistencialismo, né? Você dá para a pessoa. Exatamente. O Estado dá aquela infraestrutura, talvez, mas quem toca tem que ser iniciativa privada. Tudo. Acho que você colocou palavras ótimas e o Ricardo ali mostrando que, cara, a ANAC ela quer mais gente no ar, ela quer viabilizar isso, quer trazer mais empresas para trazer competição. Eu acho que realmente isso aí é um mindset de desenvolvimento de mercado. Então, para você que está ligado aí, que quer empreender, quer entrar nesse setor, existem várias formas de inovação, que nem a Bárbara falou, né? Você tem inovações financeiras para atender outros tipos de clientes, porque inovação não é só você criar uma tecnologia disruptiva, no próximo Facebook, não. A gente está falando em maneiras incrementais e adicionais de você fazer um serviço melhor. Isso tudo é inovação. E eu queria agradecer muito a presença de vocês dois aqui, do Oscar, já estou cansado de ver. Feliz sempre, Luiz. Nosso frete é mais caro, né, Ricardo? Sempre agrega muito, o frete deles é mais caro, é mais complicado, mas que bom que a gente conseguiu ter vocês aqui. Eu acho que agregou bastante. Esse é um tema que é difícil de você encontrar em algum lugar, e agora a pessoa pode encontrar no podcast Acendendo as Luzes, no IFL São Paulo. Quem não conhece o IFL São Paulo, pode seguir a gente nas redes sociais, @IFLSP. A gente tem o fórum chegando aí em agosto, agora é dia 19, Fórum Protagonismo, mais de 19 nomes falando sobre diversos temas ali. A gente vai ter Juan Guaidó, a gente vai ter Bernardinho, Thales Gomes, a gente tem muita gente, bastante gente ali, para te dar uma experiência e ajudar você a desenvolver essa liderança. Qual que é a rede social de vocês? Para quem quiser seguir. Cara, já tá sabendo, cara. Já tá... Muito tempo junto, né, LG? A Flapper é @flyflapper, com 2 P's. E o meu pessoal é Bárbara_P Andrade. Perfeito. E Fenelon, se quiserem te acompanhar... Doutor Fenelon, onde podem te encontrar? Fenelon Júnior. Você falou do LinkedIn mais cedo na conversa, né? Que vergonha, eu não sei a minha dica. Pessoal, vai lá na busca do LinkedIn, coloca Ricardo Fenelon. Joga no LinkedIn, você pode encontrar o Doutor Fenelon no LinkedIn. Beleza, gente. E agradecendo mais uma vez aos nossos 2 patrocinadores, a Goldratt Consulting, multinacional israelense, que utiliza a teoria das restrições para ajudar os clientes a competir através da geração de valor e excelência operacional, e a Polaris Pharma, que é um laboratório de manipulação de suplementos, medicamentos e até dermocosméticos. Eu sou um pouco pesado para falar disso, adoro isso, adoro Polaris. Quem não sabe, eu trabalho lá, sou diretor na Polaris, público, patrocinando esse podcast também. Queria agradecer mais uma vez toda a equipe por trás aqui do podcast, que está trabalhando dia e noite aí para a gente conseguir enfrentar eles. Mas a Flap, você não foi no seminário, né, em Tiradentes. Então. Todo mundo ganharam coletinho. Ganhamos meia. Aliás, tua meia é sensacional. Vocês não fazem só, não é só aviação que vocês fazem meia também, pelo amor de Deus. Meia de vocês é sensacional. É top, faz trem ruim. Eu acho que, cara, que o público tá bem alinhado no Flapper, o público do podcast. Isso aí é bastidores depois do Oscar ali rolando. Bem, até a próxima.